Cria um. Boa tarde a todos. Hoje estamos no dia 13/4/2021, estamos começando a nossa terceira aula de produção gráfica e hoje iremos falar sobre as relações de ponto, linhas e planos, ritmo e balanço, escala e texturas. E vamos finalizar falando sobre cores. Espero que tenham tido todo um bom final de semana. Começo de semana esplendoroso. Eu vou colocar aqui a apresentação. Durante a apresentação, se alguém tiver uma dúvida, pode se pronunciar. Um instante. Estão vendo a apresentação? Deixa eu parar aqui que eu acho que deu. Sim. Pois bem, hoje nós iremos começar a realmente colocar a mão na massa, certo? Para isso, nós temos de começar. Quando a gente, eu sempre falo para vocês que qualquer marca, qualquer símbolo, qualquer construção, ela nasce no papel, certo? Por quê? Porque a mão da gente fornece a melhor escala possível, porque tem a relação da textura, tem a relação do afastamento, do detalhamento, certo? Se você quer colocar uma voluta no seu ter da sua marca, você pode dar um pequeno tratamento em cima disso. Então, você consegue ter um domínio, certo? Mas, para isso, a gente tem de entender algumas regras, certo? Vamos lá. Primeiro, nós vivemos no mundo de marcas, certo? Existe um vídeo que eu vou tentar postar para vocês, chama-se O Império das Marcas, certo? A gente é tomados por marca. Existe uma pesquisa que foi feita por Oxford, diz que uma criança até os 5 anos de idade, ela tem contato de pelo menos 400 marcas, certo? No seu cotidiano. Então, o que acontece? A gente pergunta assim, professor, por que você mostra essa quantidade de regras, esse negócio? O meu vendedor, o meu cliente, ele não vai trabalhar, ele não vai entender isso, meu cliente não vai converger, não vai ter uma aceitação sobre essas regras, essas técnicas. Então, para que eu aprenda isso? Porque a gente aprende por aproximação, certo? A gente aprende por convivência, e essas regras de tanto se repetir e tanto nos tornar um senso comum, nós acabamos tendo uma compreensão delas, certo? Por consumo. É a mesma coisa, você não pergunta você não pergunta para um peixe o sabor da água, porque é só o que ele conhece, é água, certo? E o que nós só conhecemos são marcas. Então, o que acontece? O nosso senso comum já está impregnado dessas marcas. Então, o que nós temos como designers é compreendê-las e tentar articular o seu ritmo e sua construção. Vamos lá. Pensando nisso, o processo aí funciona nessa relação. Você tem o seu emissor, você tem o seu papel de design gráfico e você tem o seu receptor. O teu emissor é tua marca, certo? Ele tem uma proposta, ele tem uma necessidade, certo? Se é vender biojoias, se é vender bolsas, se é vender roupa feminina, se é vender produtos de pet, não importa. Ele vai fazer o quê? Ele tem um objetivo. Você vai produzir a mensagem, certo? Essa mensagem vai ser através de um material gráfico, e esse material gráfico, ele tem de ser codificado com o outro. Então, o que acontece?
O grande problema que eu vejo dentro do design gráfico é quando você se torna hermético demais. Você se torna muito escravo do seu estilo pessoal. E acho que esse estilo pessoal é o seu feitor. Não, não é. Quem tem que ser seu feitor é a mensagem, a objetividade da sua mensagem. Você pode ter seu estilo, você tem seu estilo. Não, a gente trabalha anos e anos para poder desenvolver esse estilo. Mas a função do estilo é dar a minúcia de como você codifica a mensagem para o receptor, certo? Essa que você sempre tem de ter também na sua cabeça, que não é um caminho linear, é um caminho de retroalimentação, como está dizendo o adendo dessa imagem. Ou seja, há sempre uma tensão entre o que o consumidor precisa, o que você está oferecendo e como essa mensagem está sendo codificada, certo? Então, não é algo estanque, é algo dinâmico. Pois bem, você vai ter, como eu falei para vocês, existem várias etapas na sua construção da sua criatividade, certo? Etapas de como você vai fazer questionários, fazer reuniões, como eu passei aquele relatório de briefing. Aquele relatório de briefing que eu passei para vocês é a ponta inicial, é para você começar a se questionar. Por exemplo, em alguns questionários, eu vi respostas muito genéricas, certo? Muito abertas, certo? Isso comprova justamente que você não está visualizando, certo? O teu objeto, que é o teu cliente, certo? O que você quer fornecer. Então, você tem literalmente tem um exercício de mesa branca. Você tem de materializar, personificar aquilo ali, aquele teu cliente. Você tem de ver, tem de ser capaz de tocá-lo, certo? Ah, mas o cliente, eu sou como o meu cliente. Perfeito. Então, você tem que ter um estudo de autoconhecimento, certo? Você tem que ser capaz de ver o tipo de consumidor que você quer comprar, os grupos que eles querem comprar. E aqui também vem uma questão. Existe, quando alguns relatórios, eu não vi o público-alvo, propriamente dito, materializado, como é que é o público-alvo. Quem é esse grupo? Não existe universalidade, não para o tipo de marca que a gente está se propondo, certo? São todas as mulheres, são para todo mundo. Eu escutei não, mas eu li algumas propostas com essa. Ou então você colocar 20 marcas que você concorre, certo? Qual é o problema disso? É que se você perde a sua objetividade. Lembra quando eu falei o arcabouço? Eu escolhi 2, no máximo 4. Por quê? Porque você tem de conhecer as marcas, certo? Segmentar isso daí, para você poder saber se você está enquadrado. Não é para uma cópia, é para você entender o seu inimigo, em tese, o seu concorrente, a quem você vai lançar uma opção. Isso que é a importância de você buscar a segmentação do seu grupo, e depois que você segmentar, tanto que isso aqui é o roteiro do seu briefing. Primeiro você faz o seu recorte. Depois de feito o seu recorte, aí você vai buscar as estratégias, porque cada grupo necessita de estratégias definidas. Yep. Vamos lá. A gente entra. Vamos lá. E as estratégias, como eu falei para vocês, você pode começar no computador? Pode. Você pode começar no papel? Deve. Porque, por incrível que eu sempre falei para quem trabalha com design gráfico, existe a maldição do preset, ou a maldição do nosso querido menu. Certo? O que é isso? Você chega num Photoshop da vida. Boa tarde, dona Mel. Existe a maldição do menu. Qual é a maldição do menu? Tem muito usuário de Photoshop, que eu não chamo de design, que ele sabe menus, ele sabe efeitos, certo? Você fazer no Photoshop,
certo? Ou então ele conhece o Canvas. Ah, eu sou design gráfico, eu conheço o Canvas. Eu mato quem fala isso. Então, o que que acontece? Não é o menu, não é o efeito que te faz design gráfico, certo? Ou que te faz design, certo? É a mesma coisa que eu falo o seguinte, eu sei dominar a Olivetti, então eu sou design de moda. Sou um design, porque eu sei trabalhar com a Olivetti. Não, você sabe operar o equipamento, certo? Você racionalizar com ele é outro passo. Por isso que eu digo que o papel, ele te limita às capacidades. Por quê? Porque você tem uma superfície e um interventor, no caso a caneta ou o lápis, certo? Então, a partir dessa limitação, certo? Você consegue construir. Você consegue fazer o teu cérebro trabalhar através da forma e não através do efeito, certo? Por isso que eu gosto da pessoa exercitar em cima do papel, certo? Porque você vai começando, eu já criei várias marcas e todas as marcas são feitas com vários rabiscos e várias variações. Por que isso? Porque quando a gente constrói diretamente no computador, o que vai acontecer? Ah, eu fiz uma circunferência. Aquele famoso. Agora vem aquela famosa observação ruminante. Aí você vai ver, não, eu vou mudar um pouquinho, eu vou colocar um pouquinho esse círculo, eu vou botar esse círculo aqui. Ah, mas tem outro, eu vou mudar, vou botar uma estrelinha aqui. Ah, não, eu vou mudar essa linha. O que que acontece? Você começa a trabalhar várias variantes da mesma coisa. Então, você não está criando opções da marca, você está pegando uma só ideia, certo? E aí está modificando dentro dela. Por quê? Não tem essa lindo desenho que eu fiz aqui com vocês? Eu posso fazer uma outra. Aí eu vou fazer com duas folhinhas. Aí o que que acontece? Aqui eu tenho, calma, não riam do meu próprio desenho. Aqui, o que é que eu fiz? Eu fiz 3 marcas totalmente diferentes. Não, mas elas são marcas que elas conversam entre elas. Quando eu faço no papel, eu posso analisar o conjunto. Quer dizer, eu fiz 3 variações da mesma proposta, certo? Ah, uma tem um olhinho aberto, um tem um olhinho fechado. Uma tem 2 folhinhas, outra tem uma folhinha. Uma está com o olho aberto, outra está com o olho fechado, certo? Aqui, ó. Não riam de novo. Então, o que que acontece? Cada uma tem pequenas variações do mesmo desenho, certo? O formato, o oval. Então, eu fazendo isso no papel, até mesmo sem raciocinar muito, certo? Eu vou começando a construir e libertando a minha criatividade, certo? Isso é o quê? É um método. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que se livrar da pedra? Aquela pedra que a gente topa para ter o insight criativo revolucionário na cabeça da gente? Pois bem, isso daqui é uma técnica. Você pega e começa a desenhar a esmo, sem não ter muita lógica, como foi os psicólogos, sem não ter muito it, entendeu? Então, vocês começam a colocar formas livres, devagando, sentindo o papel, sentindo o lápis, e aí vai fluindo, pensando nos conceitos que você está trabalhando, certo? Isso acaba ativando seu inconsciente e seu subconsciente, certo? Tendo essas variações, a gente começa eu tenho essa, eu vou fazer o recorte. Eu vou usar essa folhinha aqui e vou usar esse olhinho para uma terceira. Então, a partir disso, eu faço já uma segunda etapa, que é uma etapa de designar qual é a forma principal que eu vou trabalhar. Aceitando esta forma, aí eu passo para o computador. Entendeu? Por isso que isso vale, inclusive, você vai fazer uma coleção. Vocês sabem disso. Você vai começar a desenhar, a partir daquele desenho, você vai fazer a sua seleção dos elementos que você vai construir. Porque senão você fica refém. Por exemplo, você sempre vai fazer um círculo perfeito, porque você sempre vai usar o Illustrator, ou vai fazer o Photoshop, ou vai usar
o Inkscape, ele sempre vai ter aquele círculo perfeito, aquele oval perfeito. Às vezes o que fica bonito para a sua marca, que a sua marca é sustentável, então ela quer uma curva não muito perfeita, certo? Mas essa curva não muito perfeita, você utilizou o papel para fazer. E aí você vai passar para o computador e vai fazer o refino dela. Então, e outra coisa, ajuda também você usar o papel, às vezes você não tem todos os recursos tecnológicos para trabalhar, certo? Você não tem. Aí o que que acontece? Todo mundo tem um papel, certo? Um pedaço de papel e um lápis que você possa criar. A partir disso, você pode fotografar. A partir dessa foto, você leva para o computador e aí você vai trabalhar as curvas usando a precisão da máquina, certo? Mas você não vai perder a sua identidade, que é o processo da construção que você fez. Pois bem, voltando, louco. A marca é a face e a personificação dos valores de um produto ou serviço. A impressão digital que agrega valor e diferencia determinada empresa, serviço ou produto de seus concorrentes. Ou seja, o primeiro e grande mandamento da marca é justamente dizer: você é diferente. Você tem a sua identidade. Você tem a sua marca. E eu falo isso por causa do quê? Quase unanimemente existe sempre uma palavra que estava me perseguindo no briefing de vocês, que é identidade. 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 Certo? Essa marca, essa palavra, ou essa necessidade, que nem sempre estava escrita com todas as suas letras, identidade, mas ela sempre estava rondando os conceitos que vocês buscavam. Pensando nisso, o que é isso? Você só consegue ter uma identidade, uma marca, se tu consegue convergir as ideias que você busca expressar, entendeu? Então, é isso que vocês têm de pensar. O que te faz único? Que é aquela pergunta que tem tanto na apresentação como tem. É um material específico que só você tem? Isso é o mais difícil de se responder hoje em dia com material industrial, porque os meios são praticamente os mesmos para todos. O que você tem de único, em sua grande maioria, é o olhar e como você articula o olhar com o produto que você gera, certo? Então, você tem de ter conhecimento e aprimoramento sobre esse escalonamento. Por exemplo, se eu faço bolsas jeans, então não é o jeans que é importante, o jeans já está aí, você não vai fazer, é uma lavagem? Não, é a forma e a criatividade que você joga para ele. Se você faz biojoias, a biojoia você não está criando biojoias, como eu tive um caso alguns anos atrás, a pessoa criava bolsas a partir de discos de vinil, isso é utilizado desde a década de 70. Mas o grande mote, não, eu estou criando isso. Não, você não está. Isso já existe desde a década de 70. Eu tive de mostrar uma propaganda de uma bolsa reciclada da década de 70, usando o vinil como suporte. Então, o que é interessante é as relações vintage, as relações de trazer para fazer um novo contexto, você ressignificar a tradição. Isso são instrumentos para você entender a sua marca. Vamos lá. Valores de uma marca. Uma dica para fomentar a criação de nomes é pensar nos valores de sua marca, que pretende transmitir. Quais são alguns exemplos de valores que vocês podem linkar, para além daqueles que eu coloquei na última? Olha, Jéssica. Alegria, compromisso, diversidade, flexibilidade, inovação, irreverência, segurança, responsabilidade, respeito, tradição. E aí, assim, não é só colocar isso como fosse um checklist. É você entender que cada
valor, ele traz subvalores e traz formas e traz coisas que você tem de respeitar. Exemplo, se tua marca traz alegria, certo? Então, tuas formas têm de transmitir alegria, tuas cores têm de transmitir alegria, certo? Você não pode ter sobriedade junto com a alegria, certo? Porque aí você tem de saber como isso vai. Você pode ser alegre e inovador? Pode. Você pode ser tudo? Não. Entendeu? Então, o que que acontece? Você tem de saber dosar as coisas que você quer ser. O que que eu aconselho? Tenta se limitar em 4 categorias. E a partir dessas 4 categorias, você tenta convergir as suas ideias para ela. E dessas 4, uma delas tem que ser a principal. Por exemplo, se eu trabalho com jeans com matéria-prima para meus produtos, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o que nele? Não quer dizer que seja o ecológico, o flexível ou a tradição, certo? Você escolhe, certo? Você não vai, você pode dizer, não, eu tô usando jeans, estou reciclando jeans, mas minha meta é o luxo. Sim. Então, a convergência de suas características e valores da sua marca vai para o luxo, mesmo você usando material reciclado. Porque às vezes você pode fugir do estereótipo. Por que que eu digo isso? Porque normalmente você usa marcas sustentáveis, você quer que a marca sustentável tenha uma pegada ripônica, certo? Ela tem de ser alguma coisa ligada à natureza, ao movimento hippie, a uma coisa desleixada, a uma coisa solta, certo? Mas essa decisão é você que toma, não é o universo. Você é capaz de mudar. Claro, para isso, você tem que ter ferramentas que quebre esse mecanismo eficientemente, certo? O mais fácil é você usar uma marca natural ou que busque a natureza e trabalhar em cima do artesão, certo? Mas você pode, eu vou dar um exemplo, tá aqui. Isso daqui deixa eu mostrar aqui de pertinho. Foca. Focou. Truque do YouTube, né? Então, o que que acontece? Isso daqui é um anel de prata reciclado que é um artesanato indígena americano, do Texas, de Albuquerque, para ser mais exato. Então, o que que acontece? É um produto industrial, usa metal, certo? É grosso, não é algo frágil. Outra coisa que é outro estereótipo que se tem com material e é uma joalheria masculina, certo? Coisas que eu vi assim, quase ninguém tá falando sobre o homem, não é, Fia? Ninguém aqui, né? Pessoas aqui parece que nós tá lascado. Então eu vou ter de voltar para camisa branca e calça jeans. Por causa, assim, bolsa é tudo feminina, ou então a gema ninguém mostra, ninguém produtos masculinos. Isso é interessante. É uma coisa que eu senti. Então, o que que acontece? Isso daqui é uma joia, é um artesanato industrial. Olha como é que é a loucura. Indígena. Qual é o material que você ia esperar ser material de artesanato indígena? Barro, madeira, não é? Jamais prata, entendeu? Então, e caro pra caramba. Pensa, bichinho, uma coisinha cara. Outra coisa que você está trabalhando com artesanato, ele tem de ser barato, certo? Então, o que é que eu estou falando? Isso são o quê? Critérios que você vai criar estratégias para quebrar. Você pode aceitar e aí se tornar mais um fluxo, ou você pode quebrar esses critérios e aí se diferenciar dentro daquele setor. Vai depender de qual a estratégia, o valor que você quer assumir. Vamos lá. Ó,
Categorias de nomes. Classes auxílio no trabalho do brainstorm de criação. Significado. No caso, o Ray-Ban, que é Ray-Ban, né? Onomatopeias, como o OPA. Composição, que são resultados digitais. Por exemplo, você vai brincar com o simbolismo do nome, ou então com a forma do nome. Tipo IBM, que você tem aqueles traçadozinhos, se você faz uma composição, tipo uma Gestalt, que você consegue entender que aquilo que é a letra I, o B e o M. Ou então um nome familiar, tipo Hen, que é o nome da família criadora. Ou uma combinação, que pode ser o 99 táxi, que foi, o cara utilizou o quê? Um número, que se utilizava para chamar, mas o nome táxi, você ligava o 99 táxi, você, pelo telefone, você tinha o número para chamar o aplicativo. Elementos de composição, nós temos também, quanto maior o número de elementos de uma marca, maiores as possibilidades de trabalhar a sua percepção e fixar uma imagem na cabeça do consumidor. É o conjunto de signos que compõe o brand assent, que é justamente de como você faz fixar toda, por incrível que pareça, o assessor de propaganda do Hitler, ele quem fez a fundamentação do design propaganda moderno. O pessoal não gosta de falar muito isso, mas foi ele. E ele falava o seguinte, que uma mensagem, ela tem de ser, para ser fixada, ela tem de ser repetida 3 vezes. Alguém viu já a propaganda da Seara? Eu sempre gosto de usar essa propaganda, que a Fátima Bernardes tá naquela cozinha. Tu acha mesmo que a Fátima Bernardes come Seara, não acha? Alguém tem essa esperança, né? Que ela come aquele... Tá. Ela só viu... Duvido que aquele presunto que ela coma seja Seara, da propaganda. Mas vamos lá. O que acontece? Quando você vê aquela propaganda, o que você tem? Tem vermelho e branco, certo? Então, o nome Seara está sendo reforçado no cenário, está sendo reforçado que ela fala mais de 3 vezes o nome Seara, certo? Ela não precisava, para o discurso dela, falar 3 vezes. E ela mostra a marca, a logomarca, brincadeira, 3 vezes dentro mais de 3 vezes dentro da marca, dentro da propaganda, certo? Em 30 segundos. O que é isso? É o reforço. Você tem um reforço auditivo, você tem um reforço visual e você tem um reforço cinético. Onde está o cinético? Justamente no cenário, porque o cenário está em movimento, certo? Então, você tem isso dentro, e a roupa dela também, certo? Não tem propagandas, não tem logos, certo? Você pode prestar atenção, uma coisa interessante, tu já prestou atenção que em novela da Globo não existe Nike? Ninguém usa Nike, nem Adidas, nenhuma propaganda? E todas as roupas de propaganda, praticamente, se não for patrocinada pela emissora, não aparecem, porque a questão de reforço, não se quer reforçar aquilo ali, certo? Em filmes, em grandes, difíceis são os filmes que mostram marcas do cotidiano que a pessoa utilize, certo? São roupas lisas, ou então roupas que não identifiquem a marca, certo? O que é isso? É a questão do reforço cinético. E aí, quais são os reforços cinéticos? Nome, logo, tipografia, slogan e personagem. Por exemplo, Casas Bahia tem um ícone, criaram um mascote digital e problematizaram já ele. Claro que tinha problematizado. A Magazine Luiza também tem a Luiza. E eu acho ela até engraçada. Então, mas o que é isso? Mas agora vem aquela pergunta: por que criaram esses personagens digitais? Já fizeram essa pergunta? Porque eles nunca vão ser pegos cheirando cocaína, eles não vão ser pegos no flagra com
bebedeira, não vão bater o carro e matar ninguém, certo? Porque são personagens que vão ser idôneos sempre. Eu achei até que a Fátima Bernardes não poderia aparecer em propagandas assim, mas eu acho que era só enquanto ela estava na bancada do Jornal Nacional. Então, o que que acontece? Existe um contrato, existe tudo. Mas o que que acontece? Muitas marcas, elas criam esses fantoches, que é justamente para... Eu fiz um artigo uns anos atrás, que era sobre a Hatsune Miku. Hatsune Miku é uma idol, certo? De origem, você pode ter origem, um personagem digital, no Japão, certo? Que ela é justamente uma... Ela até abriu o show da Lady Gaga e tudo mais. Então, o que que acontece? Ela nunca vai ser pega em escândalos, porque ela não existe, entendeu? Como pessoa. Então, o que que acontece? Ela sempre vai obedecer o que manda o que ela faça. Essa é a segurança que as marcas buscam, que são esses personagens virtuais, essas coisas que não existem, certo? Essas personas que a gente dá, por isso que isso não é de hoje, certo? Se você for olhar as próprias Casas Bahia, isso é antigo, que ela já utilizava aquele nordestinozinho, depois ele virou um adolescente, mas o personagem antigo, a Dolly, o Dolinho, aquele maldito ali, aquele demoníaco, mas está lá. Então, o que que acontece? Sempre tem aquele elemento que é aquela personagem. Ou por exemplo, para não deixar de falar da Coca-Cola, nós temos a questão do jovem neutro, a juventude neutra, que é sempre colocada, ou seja, um jovem, qualquer idade. Não tem significado, é um grupo, certo? O slogan serve de reforço: compre batom, compre batom, compre batom. Só os velhos entenderão. Aí você tem a tipografia, que ela vai se você tem uma marca alegre, a gente está falando assim, uma marca orgânica, ela tem que ter as volutas, certo? A logo para servir como carimbo, para ter em tudo, certo? E o nome, que é a questão da sonoridade do nome. Então, esses são as relações de domínio que uma marca tem de buscar, certo? Que aí você vai, as paletas de cores, a embalagem, os jingles e por aí vai, entendeu? Todos esses servindo a uma identidade só, onde se você joga elas em cima da mesa, você não tem como desassociá-las, certo? Tanto pela cor, como pela mensagem, como pelas formas. Amor? Calma. Tipografia. A gente vai ter uma aula só sobre tipografia, mas vamos entender que é o conjunto de fontes que serão usadas na logo e materiais de comunicação. Ou seja, a tipografia, ela tem, se a gente for aprofundar mesmo, 400 elementos dentro de uma letra, dentro de um alfabeto, certo? Mas o que é que nós podemos saber? Se elas têm, se são serrifadas, serrifada é essa perninha que tem na base da fonte. Se é sem serrifa, com serrifa, são modernas. Se elas são manuscritas, se elas são góticas, se elas são display. Existem vários tipos de classificação também, certo? Tem tanto pela origem, como pelo tempo, como pela sua estrutura, certo? Paleta de cores, que são responsáveis por uniformizar e harmonizar toda a comunicação. E nós, na aula de hoje, temos uma tarefa também, uma escolha, mesmo sem um nome, mas a gente tem a identidade da marca. Então, mesmo não tendo nome, eu tenho o espírito dela. Então, a partir disso, vocês vão ter uma tarefa, que é entender quais são vocês vão ter que escolher 3 cores para a marca de vocês. Mais para frente eu vou explicar que cores são essas. E pontos de encontro, o design e criação, são pontos de encontro de todos os fatores que combinam o segmento da marca. Por exemplo, aqui você tem um pupurri de marcas que você vai entender que, por exemplo, marcas que elas puxam mais pelo azul, elas tendem a ser mais tecnológicas, certo? As que são mais para o vermelho, elas tendem a ser mais dinâmicas, certo? Ou femininas. Se você tem o vermelho em si, são marcas
são marcas que elas tendem ao movimento. Se elas vão para o laranja, elas tendem a ser mais para alimentação, certo? Se elas são por verde, elas tendem à velocidade e também à questão da natureza, certo? Vai tendo. Claro que tem marcas que quebram isso, certo? Mas isso são levantamentos que são feitos, certo? Dentro disso. Vamos lá. Tendo essa pequena resumo do que seria, nós vamos agora trabalhar com pontos, linhas e planos. Aqui são café, certo? Se você... pontos não são necessariamente pontos. São elementos, certo? Que eles produzem isolamento, certo? Se você consegue isolar um elemento, ele pode ser considerado um ponto, certo? Aquele livro Elementos do Design Gráfico, o Guia do Elemento do Design Gráfico, ele tem uma seção somente para pontos, onde você pode entender como acontecem as dinâmicas dos isolamentos gráficos. Aqui são alguns exemplos que falam sobre essa questão de isolamento. Ó. Você tem o ponto, um ponto central. Você vai ter um prego em cima de uma parede, ela funciona como um ponto, certo? Os pontos, eles podem trabalhar ordenados, e mesmo assim serem pontos, podem ser aleatórios, certo? E podem formar massas. Basicamente, são essas três estratégias do ponto. Por que eu falo isso? Porque você pode usar a estratégia do ponto para fazer a sua marca. E é questão de isolamento. Você quer a sua marca centralizada? Você quer a sua marca descentralizada? Você quer a sua marca com contraste de uma cor? Você quer a sua marca com uma moldura? Certo? Você quer uma marca com uma textura? E se eu vou usar textura, ela vai formar pontos? Então, você tem de entender a relação. Entender a relação de ponto é entender a relação de vazio. Certo? Existe uma coisa... alguém já viu alguma arte pré-histórica? Que fica nas paredes, visto no livro, tudo. Eu fiz um trabalho alguns anos atrás, acho que foi 2007. Eu acho que foi 2007. E eu fui num sítio arqueológico que fica em Castelo do Piauí. O que acontece? Lá em Castelo existe várias pinturas rupestres e existem algumas paredes que não têm pintura. Assim, você tem uma parede tomada de pinturas rupestres, outra vazia. E aí a outra cheia de pinturas. Aí vem aquela pergunta que é feita para o que o pesquisador se faz. Por que, se essa parede tinha todos os requisitos para serem pintadas e ela não está colorida? Aí é levantada duas teorias. Primeiro, que são locais de poder, locais de apreensão, porque essas mesmas paredes, às vezes, vem uma tradição, que a gente poderia chamar de tribo, né? Passa e marca aquela parede, certo? Aí vem outra e marca por cima, justamente para sobrepor o poder. Mas isso se identifica por que aquela parede é eleita, mas não explica por que a outra não é. A outra não é porque é o vazio, é o silêncio, certo? Isso que o design tem de entender, que não é preencher tudo, é saber, todo mundo busca assim, eu quero uma marca simples, potente, uma marca que traduza o significado da minha construção, beleza, mas você tem de entender que para isso você tem de entender o vazio, certo? E para isso você tem que entender o ponto, e como o ponto, certo, se configura dentro da sua produção gráfica. Aqui do lado nós temos mais 6 exemplos. Um buraco pode ser um ponto, certo? Um chanfre pode ser um ponto. Um elemento fotográfico pode funcionar como um ponto. Um elemento gráfico, um elemento natural pode... eu vou usar, por exemplo, uma foto de uma flor, ou um desenho de uma flor,
para o meu elemento. Como eu vou posicionar ela, você tem que identificar se você quer ela como marcante ou como alegórico. O que é o marcante? O marcante é aquilo que seus olhos vão dar importância. Alegórico é aquilo que vai servir um cenário para chamar um elemento que é importante para a sua marca. Aqui, o vazado dessa imagem, ela funciona como pontos também. Uma parede chamuscada vai funcionar como pontos também, certo? E aí você vai buscar padrões. É mesmo quando você olha para os... Aqui não são pontos, mas são buracos que funcionam como pontos. É a mesma coisa que você olha para o céu e as nuvens te formam imagens. Não são imagens, certo? Você as deduz como tal. Indo para linhas, você tem de entender que as linhas, elas vão formar padrões e elas vão formar também níveis. Elas vão formar... como é que eu digo, meu Deus? Setores de divisão, certo? Por exemplo, aqui você tem essas linhas formando níveis, como se fossem planos diferentes. Aqui você tem as linhas formando segmentações, divisões, do que é verde e o que é natural. Aqui você tem as linhas formando divisões de espaço. E aqui você tem dois exemplos de formando texturas, mesmo as fotográficas como as usando sombra, certo? A sua logo, mesmo você construindo uma logo, ela pode ter sombra, ela pode, aqui vem a relação das linhas, elas são muito utilizadas para usar a regra da Gestalt, que é uma coisa que é uma forma que gera outra. Aqui é outro exemplo que a gente de uma marca que ela trabalha somente com linhas. Depois vocês tiver a apresentação, tem lá o Zoom, que vocês podem dar uma olhada e ver o catálogo deles. Tem a referência nessa imagem. Planos. Um plano, aqui, por exemplo, esse quadrado, ele está a altura e a largura, ou seja, duas linhas, quatro linhas, duas linhas se interceptando, vão formar um plano. Quando você vai criar uma tipografia e usar letras, você pode trabalhar somente com planos. Isso vai dar isso você pode criar leveza, trabalhar com cores, trabalhar com texturas, você pode mudar texturas e partes dessa letra serem preenchidas ou não. Você pode criar ilusões óticas, certo? Você pode criar perspectivas dentro da sua logo ou do seu catálogo também. Você pode trabalhar, não, a gente pensa em linhas e planos como só o preenchido, mas ela pode ser o não preenchido, certo? Aqui, no caso, são três marcas que elas são marcas propriamente ditas, que elas são marcadas tanto por um repuxo que possa ser, ela parece, ela tem a ilusão de ser uma marca fixa, ou seja, uma marca orgânica, mas ela sofreu também um tratamento, uma adequação para aquilo ali. Linhas formando a marca, linhas e pontos. Você pode criar, aqui no caso eu trouxe um exemplo de uma marca que ela trabalha justamente através de um elemento e esse elemento vai se reproduzindo até formar ela. Isso é no caso, você vai usar, aí no caso, é o uso de um software para você, através de um fractal, você construir a sua textura da sua marca. Ritmo. Isso daqui, para o design, eu acho que é o que há de mais importante. Porque o que é o ritmo? O ritmo é você saber que quando você vai criar uma peça gráfica, você tem de buscar um equilíbrio. Exemplo, se eu estou usando eu sempre digo que você faz uma tensão de 3 pontos. O que é isso? Você tem a sua mensagem, você tem a sua imagem, certo? E tem o seu contexto,
certo? O que que acontece? Você tem de manter um equilíbrio entre esses 3 pontos. Por exemplo, se eu vou usar uma imagem que ela tem uma tipografia muito forte, certo? Uma tipografia bem marcante, veja as imagens anteriores, ó. Nós temos tipografias muito fortes, né? Só que o fundo é neutro. Por quê? Que é justamente para dar leitura, certo? Quanto maior é a força da tua marca, mais ela tem, tem que ter um vestígio de como você poder ler e não se incomodar com ela. Por exemplo, a primeira superior é o preto no branco. Por quê? Porque as letras são de difícil leitura. Então, você precisa de uma cor que não atrapalhe a definição. A do meio, você tem o hope, que é uma palavra conhecida, só que aí ela se dá o trabalho de colocar uma cor. Por quê? Porque a fonte é fácil, certo? E o negativo, a textura, já é mais difícil. Então, ela consegue equilibrar. E ela consegue colocar um terceiro elemento, que é a cor, uma cor não natural. No caso, esse rosa. A de baixo, o que que você tem? Você tem uma fonte normal, sem muitas volutas, uma fonte moderna, só que ela trabalha em cima das sombras, então você consegue ler. Mas, como ela é muito interferida pela sombra, você usa um cinza para não atrapalhar o seu contraste. O que que são isso? São estratégias de você manter o equilíbrio. Eu não ia colocar, por exemplo, esse do Axel, eu não ia colocar um fundo rosa-choque, porque ia ser é como você está falando, é como se eu querer falar contigo gritando, certo? Então, isso ia provocar um desconforto. E aqui vem alguns exemplos de ritmo. Aí o grande problema é o seguinte, eu criei a minha marca. E agora, aonde eu coloco a cercadura da marca? Eu coloco ela sempre. O design, ele sempre, no começo, ele sempre quer colocar ela no centro, né? É o Volkswagen quer ficar bem no centro, né? Da rodinha, certo? Você vai colocar a marca, você quer que ela seja centralizada na altura e na largura. Será? Vai depender da proposta do seu ritmo, dos elementos gráficos. Aqui eu trouxe alguns ritmos. Pode ser um ritmo linear. O linear não estou dizendo que tem que ser 3 elementos, não, mas as próprias letras. Se é uma tipografia, se é uma marca tipográfica, pode ser umas letras intercaladas, pode ser uma afastada e 2 elementos juntos. Se eu estou usando uma rosa e tem uma florzinha e um nome, por exemplo, pode ser elas centralizadas, mas de tamanhos diferentes. Pode ser uma endominação, mas que ela está tendo um movimento do maior para o menor. Pode ser ela cruzada ou pode ser ela aglutinada, certo? Isso são estratégias de como você organiza o visual da sua iconografia. Aqui são alguns exemplos de como ocorre essas organizações na cabeça da gente. Se a gente olha um campo cultivado, você vê umas linhas que, quando você está de próximo, você não consegue visualizar. As estradas, você encontra, por exemplo, um estacionamento de containers, certo? Num porto. Então, isso é formando padrões, texturas, aonde você vê aqui uma forma e um arco, você vê aqui um espaço em harmonia com o outro, certo? Aqui é a mesma coisa, um ritmo que se harmoniza. A harmonização pode ocorrer também pela cor, pela ligação da cor. Você vê que essa imagem ela é equilibrada porque ela tem um verde aqui e outro verde, então eles formam um conjunto, mesmo não estando ligados. Aqui, o formato retangular forma um conjunto. Os
os arcos formam um conjunto de segregação também, que é a repetição e mudança. Questão, nós somos, o ser humano ocidental, moderno, ele tem a ânsia de buscar padrão, certo? Ele não consegue ver uma grade em uma janela e ver barras, ele vê retângulos, porque você busca padrão. Por exemplo, tem atrás da Erlane, eu consigo ver só quadrados, certo? Eu não consigo ver o mosaico em si. Por quê? Porque nós buscamos padrões. E aqui vem a questão de um exercício de como você trabalhar, inclusive, nos seus portfólios. Lembrando, quando vocês forem fazer os seus portfólios para a sua marca, não é fundo branco e a marca lá em destaque, certo? Você tem de pensar no seu ritmo visual, como você vai construir ele, certo? Como você vai trabalhar e administrar os vazios, certo? E aí você pode usar cores como elementos de ligação. Escala. O que é que faz uma coisa ser maior ou menor dentro do projeto gráfico? É o seu referente. Se você tem aqui, você entende que esses dois elementos eles estão do mesmo tamanho, mas você não sabe o que é maior e o que é menor, certo? Eles podem ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, certo? Mas como não existe um referente, ele se torna uma coisa só. Aqui você entende que esse é maior do que esse, e acaba esse daqui parecendo, a primeiro momento, ser maior do que esse. Ao olhar, tem um exercício que eu gosto de ensinar para todo mundo, que é desacelerar o olhar. O que é desacelerar o olhar? Quando você vai estudar marca e visualidade, o exercício de desacelerar o olhar é o seguinte: é quase um exercício budista. Então, quando eu estava lá no monge Shaolin, cadê? O que acontece? Você fecha os olhos, certo? E aí você abre. Só que você não quer reconhecer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu olho para esse conjunto de 6 imagens, essas primeiras 6 imagens aqui, o que acontece? Eu fecho os olhos e aí eu olho uma por uma. E aí eu vou entendendo quais são os elementos que lá estão dispostos, certo? O que me chama primeiro a atenção? O que me provoca mais? O que está acontecendo? Certo? Basicamente, são esses 3 exercícios que você tem de fazer, para você começar a compreender a formação do grid e dos elementos gráficos que lá estão, certo? Por exemplo, quando eu abro e fecho os olhos aqui, o que é que eu vejo? Eu vejo um elemento em simetria, de 2 cores. O que está acontecendo aqui? Nada. Ele está estático, certo? Não existe movimento, certo? Quando eu abro e fecho os olhos e olho aqui, o que é que eu vejo? 2 elementos em oposição e um sobrepondo o outro, certo? O que é isso? É o movimento é a compreensão de como desacelerar o meu olhar. Quando eu olho esse daqui, o que é que eu vejo? 2 elementos que um está incorporando o outro, certo? Mas o que é interessante? Um dos círculos estão sempre do mesmo tamanho, certo? O segundo é que está se modificando, certo? Então, essa relação, você tem de entender como ela trabalha em cada relação de escala. Aqui, você tem 2 elementos, 2 círculos, que são iguais a esse. O que você parece, lembra, a gente está no nível do parecer, para compreender o que está sendo visualizado. Pois bem, aqui, quando você olha, qual dos 2 parece ser maior? O verde. Por quê?
Por causa que a cor vai entender que é maior. Porque ela dá profundidade, né? Ela E dá eu quase não estou enxergando o amarelo. Então, Exatamente. E aí o que que acontece? Quando você coloca uma, se não tiver em cores, a gente vai ver mais isso. Quando você coloca uma imagem escura próxima a uma clara, certo? O que que acontece? O escuro parece ser mais escuro, certo? Então, nesse ponto aqui, veja, a gente está tentando descobrir quais são as cores que a gente vai colocar na nossa marca. Então, para isso, a gente tem que entender quais são as imagens que elas vão favorecer ou não a imagem, a cor principal da marca da gente, certo? Então, o que que ocorre? Quando eu tenho esse verde mais escuro do lado do amarelo, você vai ter um peso, parece que o verde está caindo, né? Está girando, porque está pendendo, porque está muito mais pesado, porque está mais definido do que o claro, do amarelinho, certo? Isso é uma relação que vocês têm de entender na construção da marca. Do lado, o que é que nós temos? No meio, nós temos o círculo branco, o vazado, sobre o maior. Parece que o branco está puxando, né? O maior. Ele está dando um equilíbrio, ele tá em equilíbrio, mas parece que ele está empurrando aquilo ali. Quando a gente olha o pequenininho, já o último, esse daqui, parece que ele não está sofrendo, o maior não está sofrendo com ele. Esses são os ritmos que vocês têm de pensar. E nós temos esse daqui também, que é justamente a questão do relativismo. Aqui você, lembra que eu falei da Gestalt? Você entende que isso daqui é um círculo, porque o contexto dos 6 elementos te buscam que aqui é um círculo muito pequenininho. Ele é tão pequeno que ele não aparece, que o círculo maior, que não consegue dar vazão para isso, certo? E aqui as relações de escala que você pode utilizar dentro da sua marca. Você fazer a perspectiva. Aqui, no caso, você tem um clipe, uma tesoura, uma pessoa e uma girafa. Te juro, é uma girafa. Aqui, você tem os mesmos elementos. Uma pessoa, uma girafa, a tesoura e o clipe bem aqui. Aqui você tem o clipe. Cadê a pessoa e a girafa? Já perdeu totalmente a escala. Entendeu? Então, essa mais ou menos como você trabalha as escalas. Muitas marcas, elas utilizam, por exemplo, essa brincadeira de escala justamente para brincar com a relação lúdica. Lembre, algumas marcas de vocês trabalham com lúdico. Outra estratégia que pode ser utilizada para você pensar na imagem ou nos elementos gráficos de como você organizar os elementos formais. Aqui são outros elementos que você pode utilizar. Cor, forma, limpar as cores, o nome não precisa estar exatamente bem enquadrado, certo? Você pode brincar com isso, brincar com tamanho e escala de nome de importância. Dentro quando a gente vai criar, por exemplo, uma capa, um release, aqui é uma coisa muito interessante. É o mesmo personagem, vez que uma relação de escala muda totalmente o bonequinho. Não é uma pessoa, é este boneco que está na escada. Veja como você consegue, através de uma programação visual, só brincando com as escalas e com o posicionamento de escala dentro da tua diagramação. Aqui é outra coisa que eu gosto quando eu vejo em alguma peça gráfica, que é largar aquela caixa de texto fixa. Porque quando você está começando a trabalhar, você pensa que tudo é Word. Ou seja, tudo tem que ter uma coluna do lado, outra coluninha do lado e a imagenzinha bem no centro, né? Não, você pode brincar com isso, certo? Você está fazendo um release, você está fazendo uma peça gráfica, você está fazendo um catálogo da sua marca, você não precisa colocar como se fosse uma peça de TCC.
certo? Você tem a obrigação de colocar ela de forma, se você tem uma marca que ela é alegre, aí você me entrega uma identidade visual que parece um livro contável. Mas cadê a tua identidade? Certo? Quando você vai pensar a página da sua identidade visual, ela tem de refletir a sua marca. Não é um formulário que você está preenchendo, certo? É uma identidade visual. Então, você tem de pensar, ela é alegre, e você me entrega um catálogo monótono, então já perdeu credibilidade na tua marca. Você não conseguiu pensar, você só pensou no elemento, não pensou num todo. Aqui eu achei fantástico, porque o cachorrinho se perde. Tem um cachorrinho aí. Eu juro que tem. Então, o que acontece? Relações de escala também. Como eu falei, escala, eu não, aqui o livro. O escala é um verbo, certo? Você tem que saber conjugar ele, certo? Você não precisa ser escravo dele, você tem de modulá-lo. O design gráfico ele é um exercício de subverter essas escalas. Outro elemento que você pode aplicar dentro do seu release. Vamos para a textura. O que eu estou falando aqui para vocês, eu aconselho vocês pegarem o livro lá do Elementos e vocês voltem dele uma relida que tem elementos para isso. Vamos lá. Textura é a materialidade da textura, é o vigor traduzido como código, certo? Muitas marcas utilizam também a textura como elemento, principalmente quando a sua marca ela simboliza ou representa uma matéria em si. Você deve entender como manipular essa, tanto fotograficamente, se esse é seu centro, como tipograficamente falando. E começar a entender que as texturas físicas e virtuais constroem conexões entre o físico e o virtual. Você pode simular que, no caso, pegou uma textura do verde e converteu em tipográfico. É um elemento que foi utilizado para construir essas duas imagens. Aqui, no caso, uma peça, ela foi traduzida em também palavras, o ritmo dela. Aqui a mesma coisa, você vai limpando a textura e buscando, pegando a questão, você pega uma imagem fotográfica e pode trabalhar ela como referência para construir a sua textura tipográfica. Outros exemplos. Existe um site, depois eu vou postar para vocês, que é só sobre tipografia. A gente vai ter isso na aula de tipografia. Existe também um exercício que eu vou fazer com vocês, que é como vocês criarem a sua própria tipografia. Vocês podem criar, eu vou dar, é gratuito para começo de conversa. É um site que até ontem era gratuito, não sei amanhã, mas que você consegue, tem um formulário, você desenha a sua tipografia, certo? Nesse formulário, você importa para o site e o site te fornece porque tipografia é um programa. Esses tipos que a gente coloca, Comic Sans, Helvética, são programinhas que você instala na sua máquina. Então, o que acontece? Você pode simplesmente transformar a sua caligrafia em uma tipografia. Você tem essa possibilidade. E aí você digitar como tal. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, que eu quero colocar a lista de frequência logo. Antes que eu esqueça. Depois eu vou colocar no final da aula, vou colocar novamente. Só para não esquecer logo. Pois bem, voltando aqui. Você pode usar vários elementos para produzir texturas, certo?
Você pode usar pessoas, você pode usar elementos cênicos, você pode... mas o que é importante? É você sempre buscar o raio da harmonia e contraste na textura. Ou seja, você não pode usar texturas muito fortes que elas percam, certo, o significado do que ela está querendo transmitir. Ou seja, os detalhes podem ser harmônicos ou marcantes, rendendo um contraste como efeito visual. Outra coisa, texturas elas não podem ser usadas a todo momento, porque elas acabam produzindo dispersão no significado. Por exemplo, se eu vou usar, voltando à questão da logo, se eu vou usar uma logo que ela tem uma letra muito cursiva, certo? Muito manuscrita, não é aconselhável usar como fundo uma textura muito orgânica, porque acaba a relação de contraste sendo prejudicada. Eu não consigo ter uma boa leitura. Por exemplo, aqui você tem os logotipos de textura transmite movimento e mudança, certo? Aqui você tem o mica feito em várias relações de fundo e você pode notar que aqui você tem um contraste de leitura muito forte, certo? Mas aqui já você tem o mesmo mica, você consegue ler, mas você consegue dar uma velocidade na leitura, certo? E um dinamismo na leitura. Aqui Jesus pertence, porque você não consegue ler, certo? Mas o que acontece? Não existe outros... Veja que os elementos aqui de fora são inexistentes, certo? Então, tem uma regra, lembra da questão das cores? Que existe duas cores que são muito contrastantes, então o que acontece? Aqui você consegue forçar e tentar uma leitura, certo? Aqui também você consegue fazer isso, certo? Aqui fica muito prejudicado, mas como não tem outros elementos, de duas mãos, ou você passa para a próxima imagem, ou você tenta ter uma leitura aqui. Ó, usando textura para dar ênfase em uma textura, geralmente serve como base, não como figura, mas como apoio para a imagem ou forma primária. Ou seja, a gente utiliza essa estratégia quando a mensagem não é a mensagem sonora não é importante, certo? E sim a mensagem imagética. Ou seja, o que aquela imagem vai te trazer, a sensação que ela vai te trazer, e não necessariamente o que está escrito. Vamos agora para o centro, que é justamente as nossas cores. Calma, está terminando. Mais 2 horas de termina. O que são cores? Os opostos se atraem. Cores fortes adicionam energia visual. Existe um livro do Ismael, quem quiser se aproximar, tem o Ismael Xavier. É o Ismael Xavier mesmo. Está aqui em algum lugar. Mas tem assim, o livro do Ismael Xavier, ele fala o universo da cor e tem da cor a cor inexistente. Certo? Eu sempre passo esse livro para todo mundo dar uma olhada, porque para quem quiser saber mais sobre aprofundar o universo das cores, se eu não me engano, eu tenho uma fração dele, vou passar. Monitora, me lembra, para eu te passar, se eu não tiver te passado ele, me lembra para eu te passar, para você passar para os alunos. Eu tenho, se eu não me engano, é o universo da cor. Dá uma olhada, mas é um tipo, assim, para vocês, para o design, o livro que eu tenho, eu xeroquei e aqui em algum lugar mesmo, estou tentando catar ele nos olhos, mas deixa aqui. O que acontece? Eu xeroquei ele, digitalizei, certo? Mas o que acontece? É um livro que, para quem trabalha com vocês, com criatividade de cor, é bom ter, porque uma xerox de um livro preto e branco de cor é morte, entendeu? Porque você perde justamente o que é mais importante no livro, que são as cores, certo? E os jogos de cores. Então, é um tipo de livro que não é para disciplina, é um tipo de livro que eu sempre aconselho cada aluno de moda ter um livro de cor, um bom livro de cores, certo?
Porque vocês não vivem no mundo preto e branco, vocês vivem no mundo colorido. E cor vocês vão aplicar para todo. Um profissional de design que sabe entender a cor, ele é um ótimo profissional, certo? E existem algumas ferramentas que te auxiliam isso, mas às vezes você tem de entender a psicologia da cor, a motivação da cor, certo? E o que as cores em combinação com outras fazem. Certo? Isso é uma coisa que é uma leitura que tem de ser feita com calma, não é no slide de 15 minutos que vocês vão entender o universo das cores, certo? É algo que tem de ser aprofundado. Mas vamos lá, para não dizer que eu falei de cores, né? O que a gente chama de cores, ela foi entendida cientificamente por nosso amigo Isaac Newton, certo? Ele criou a teoria básica das cores em 1665, logo ali. E as relações das cores, suas classificação, a questão do humor, da composição, do contraste e da energia. Não tem aquela... Quem já trabalha... Vocês já trabalharam no Inkscape e no Krita, não tem aqueles números benditos que apareciam? Agora vocês vão entender de onde é que veio eles. Foi o nosso querido Isaac Newton que normatizou as cores. Pois bem, vocês já devem estar enjoados de saber disso, mas as cores, elas têm duas classificações, que a gente chama de RGB e CMYK, certo? O RGB é o que a gente chama de cor luz, certo? E o CMYK é aqueles que a gente chama de cor tinta. Por quê? Porque o RGB é o que o nosso... Quando isso é importante vocês entenderem em produção gráfica, que é o seguinte: se tua marca ela é voltada para o reino digital, então o que acontece? A escolha das cores, elas têm de seguir o padrão RGB. Se vocês estão pensando em material para ser, na sua grande maioria, impresso, elas têm de ser CMYK. Por que isso? Porque as cores CMYK, elas são mais opacas. Eu estou fazendo a redução aqui do conceito, né? Elas são mais opacas, certo? Por quê? Porque a impressora já de tinta e a cor e a laser não conseguem imprimir tudo que os olhos humanos conseguem captar, que são as cores RGB, certo? Então, existe uma limitação técnica. É tanto que a gente fala o seguinte: nós temos, não são 3 cores, em cima e embaixo, por que tem CMYK? Não são só 3 cores? Porque o K de CMYK é de key, chave. Por quê? Porque a impressora, ela não... Se você vai... Estou falando da laser como a jato de tinta. Ela vai imprimir, o que acontece? Se você misturar o cian, o amarelo e o vermelho, o magenta, o que acontece? Se você mistura ao mesmo tempo, sempre vai sair um cinza. Por quê? Se for jato de tinta ou laser, porque a velocidade que aqueles pigmentos vão cair no papel, certo? E secar, vão ser com velocidades diferentes e vão ser atingidos no papel diferente. Então, elas nunca vão ter uma mistura ideal. Então, para você ter a cor preta, por isso que toda impressora ela tem um cartucho de cor preta, que é justamente para você ter certeza que é a impressão do preto puro. Outra coisa, vocês estão vendo aqui esse gráfico aqui, essa coisinha bonitinha, isso aqui não é uma obra de arte. Isso daqui é o chamado círculo cromático que o Newton criou, que é onde você tem as cores primárias, as secundárias e as suas relações. Outra coisa que eu queria chamar a atenção: vocês estão vendo que na cor luz, as cores primárias, o vermelho, o verde e o azul, elas formam as secundárias, não é? E que as secundárias da cor RGB são as primárias da CMYK e vice-versa. Você tem de entender isso para ver que existe uma relação de troca. Ó, repetindo, no RGB, as cores primárias são as secundárias no CMYK. Ou seja, quando você mistura a cor,
cor tinta, você mistura as cores primárias tinta, certo? Você vai gerar as cores primárias luz, certo? Isso é uma das causas das cores tinta serem também mais opacas. Vamos lá. Existe a melhor forma de impressão já feita, comercialmente falando, se chama offset. O que é uma impressão offset? Eu já trabalhei na Harley, e na Harley tem uma impressora que é mais ou menos do tamanho de uma sala grande, certo? Aí o que acontece? Para quem se lembra do laboratório de informática da UFP, é mais ou menos aquele tamanho, aqui, ó, a impressora. E o que ela faz? Ela imprime. Por que a impressora offset ela é boa? Porque ao contrário de uma impressora caseira, que ela joga as 4 cores ao mesmo tempo no papel e aí espera secar, a impressora offset ela é como se fosse ela é uma esteira com polias, né? E o que ela faz? Ela, a grosso modo, ela primeiro joga a cor cian, aí depois vai a magenta, dependendo assim, ela vai jogando uma cor por vez, e no final ela joga a cor preta, certo? Então ela primeiro joga uma cor, depois joga outra, e depois fecha com o preto. Por isso, e aí elas secam no mesmo tempo. Por isso que quando você imprime ela em uma impressora offset, uma imagem, ela é sempre mais vívida, ela é sempre mais brilhosa. Por quê? Porque ela teve essa impressão, as cores, os pigmentos secaram numa mesma velocidade. Certo? Você tem a certeza que as 4 cores secaram da mesma velocidade. Aqui, no caso, você tem como é que é formado uma imagem no formato RGB. Antigamente, no tempo dos seus avós, ou seja, na minha juventude, tô brincando, na minha infância, as TVs preto e branco, o pessoal que não tinha dinheiro para comprar, estou falando da década de 70, o pessoal não tinha dinheiro para comprar uma TV preto e branco aqui no Brasil, o que é que eles faziam? Eles compravam, tipo, um vidro verde, certo? E colocavam ou azul, e colocavam na frente da televisão, porque aí emulava um colorido, certo? Por quê? Porque aqui você não está vendo o verde com cinza, acaba virando alguma coisa magenta, então as cores ficavam mais ou menos magenta, era quase um colorido, certo? Então, o que é isso? Isso é um meio de tentar emular o RGB. Pois bem, alguém já ouviu falar de cores primárias, né? Como já falei. Cores secundárias e cores terciárias, certo? O que é que você vai entender? A fusão das cores primárias, a intersecção vão vulgar as terciárias, as secundárias, unindo as cores secundárias, vocês vão ter as terciárias. Isso vocês já devem estar cansados de escutar desde o tempo da Núbia, né, que vocês estavam estudando com ela. Mas nós temos outras. Nós temos as complementares, nós temos as complementares divididas, nós temos as tríades, nós temos as análogas, nós temos as complementares mútuas e nós temos as complementares secantes. O que é isso? As complementares, elas são o quê? Elas são, dentro daquele círculo cromático que eu mostrei lá na frente, no começo, então elas são justamente as em oposição a ela, certo? As complementares divididas, o que acontece? Você tem uma cor no centro, e aí, no lugar de ser a complementar, são as duas laterais dela, certo? Lembrando, o magenta vai gerar esse verde e esse verde mais escuro,
certo? É a sequência de leitura. Por isso que é bom círculo cromático, certo? Eu tenho o meu aqui na gavetinha. Então, a gente puxa, literalmente. Você pode fazer também. É só imprimir e fazer. Eu vou mostrar como você pode até imprimir e fazer em casa, certo? Com um quadradinho. Não é difícil. Nós temos as tríades. As tríades são mais fáceis. Você pega uma tríade, certo? E aí você vai contar a partir da sua complementar, certo? Uma por lado e a terceira, por isso que é tríade. A mesma coisa você faz do outro lado. Ó. Conta 1, 2, 3. Aí você forma a sua tríade. As análogas é justamente as 3 cores do ladinho. As complementares mútuas, você tem as suas. Existe até um programa que é da Adobe, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é gratuito, que ele forma isso, certo? Mas é bom você saber e ter esse círculo cromático físico, porque para você poder entender as coisas e poder rodar o círculo cromático, literalmente. As complementares mútuas, você gera aquelas tríades normal, só que uma delas você vai puxar, vai encarar uma para o meio, entre outra, na divisão. Tanto de um lado como para o outro. É 3 de um lado e uma para cá. As complementares secantes, você pega a sua complementar e a do lado. Tanto para a direita como para a esquerda. Pois bem, ainda temos as docentrais complementares, que são as duas intercaladas, e vocês têm a complementares decanos, em decanos. Lembra que eu falei para você? Como é que você faz para não ficar maluco nesse monte de nome que eu falei para vocês? Muito fácil. Imprime isso daqui. E imprime isso daqui. Aqui você tem as cores, ó, que eu coloquei. Certo? Aqui você tem as outras, você vai ter um quadradinho normal. Aí você gira ele. Aí quando você gira o quadrado, eu tenho até um tutorial que vou mostrar depois para vocês quiserem imprimir, eu vou passar aqui para vocês, tá bom? E aí você gira ele, certo? Quando você vai girando, você tem um quadrado, você vai imprimir um círculo cromático, certo? E vai imprimir um quadrado e um retângulo. Esse retângulo vai estar furado no meio do papel. E aí você girando esse retângulo, você vai entender quais são as secantes. Você girando o quadrado, você vai ter justamente os quaternários. Essa é a função. Você entender as complementares. Veja que aqui você consegue ter uma harmonia com as cores. E cada escolha de cor, você vai ter uma mensagem que ela vai estar te trazendo. Certo? Você pode notar que em todos os quatro exemplos, você vai ter o quê? Imagens que elas não provocam aquele choque, se você consegue a leitura das imagens, certo? Você vai ter impressões diferentes de cada logo, certo? Mas você vai conseguir ter uma harmonização em cada uma. Qual é o problema? Você não usar nenhuma técnica, você fica maluco esperando a pedra para topar novamente. Por isso que a gente mostra a questão do... Você pode ser extremamente bom com as coisas. Beleza, parabéns. Eu não sou. Eu uso um método, certo? Para eu poder criar harmonia na minha produção. Fica mais rápido. Por isso que às vezes também é bom você ter Você pode até comprar na Margarida, que eles têm também, se já tem pronto lá o círculo cromático. É o material que o pessoal usa na pré-história, na pré-escola. Então, é bem baratinho, você pode comprar e quiser ter o trabalho de imprimir. Pois bem, chegamos no nosso dever de casa, certo? Vocês têm de escolher para a sua marca uma cor dominante, uma cor subordinada e uma cor de destaque. Vamos lá. Lembra que você vai fazer literalmente um retângulozinho como esse daqui, ó. Certo? A parte verde é a subordinada. A parte que está em laranja
é uma dominante da sua marca. E a parte do quadradinho menor é a de destaque, certo? Você tem de nomear 3 cores para a sua marca. Lembrando que a dominante é a cor principal que chama a atenção do observador. É a cor predominante da sua composição gráfica. A cor subordinada é uma cor do design, é a cor visualmente mais fraca, que complementa a cor dominante ou contrastada com ela. A cor de destaque é a cor que dá ênfase, que também produz um destaque, funcionando para alertar um detalhe visual. Aí você me pergunta, professor, minha marca é preto com branco. Qual é a minha cor de destaque? O cinza. Porque é justamente para dar, que é a combinação das duas, que é justamente para dar algum reforço gráfico dentro da sua, ou profundidade, dentro da sua composição. E aqui eu deixei, para não dizer que eu sou tão ruim, deixei alguns padrões. Por exemplo, se você quer um padrão calmo, certo? Que a sua marca... Lembra que eu falei para vocês que você tem que ter uma característica principal? Pois bem, se o seu se a sua marca ela tem no seu pupurri que seja mais calmo, então você vai ver a paleta de tons entre o claro, médio de azul, verde e lavanda, que podem ser contrastados com o branco e gelo, ao evocar imagens de céu azul, claro, correntes suaves, água, cristalinas, certo? Se você busca o natural como centro da sua marca, não quer dizer que sua marca tenha a natureza, não. O natural é o fundamental, é o que de mais importante na tua marca. Lembrando disso, essa característica não é aquelas 3, não é aquelas 4, não. Daquelas 4, o que é mais importante? Certo? Então, por exemplo, se é o natural, o que nós vamos ter? Cores quentes e terrenas, são ricas nos tons outonais e refletem a vida do campo. O verde das flores, os marrons das árvores, toda aquela relação do natural. Se você busca o místico... Ih, deletou aqui. Depois eu boto. O místico é cheio de intensidade e mistério. É a paleta que possui uma qualidade enigmática. São os azuis, os roxos... Não tem aquelas cores do Papa? Que é aquela do Bispado, aquela do místico? É mais ou menos aquelas ali. Depois eu boto o slide. Eu corrigi o slide aqui, não sei o que, deletou. Essas cores irradiam energia e sugerem diferentes formas de magia. Basicamente, as cores da Shambhala, a falecida Shambhala, são aquelas cores ali. Depois foi muito. Pastel. Os pastéis criam cores difusas, que são sites delicadas, que permite experimentação com uma ampla variedade de combinação. Os pastéis funcionam facilmente em tonalidades frias e quentes. Essas paletas podem expressar inocência juvenil e falta de maturidade, vulnerabilidade e romance. Nós temos as fortes, que são as paletas do preto, em combinação com uma ou duas cores autoritárias, como o azul intenso ou o amarelo vibrante, como as marcas de advertência nos corpos de insetos. Os vibrantes, que pense no carnaval, forte, emulação, é o verde-rosa, por exemplo. Certo? São cores predominantes quentes, tons de claro, vivos e produzem uma qualidade quase infantil. Nós temos o refinado, que são matrizes da realeza, tradição, muitas vezes elogiadas. Combinação de cores ricas são talvez as combinações que estão tão enraizadas na cultura. É mais ou menos aquelas cores que são utilizadas para nobreza, por aí vai. Neutros são aquelas cores naturais e primitivas, como aquele dourado mais claro, né, o orgânico, lembrando a natureza. Às vezes o cinza opaco e o creme neutro podem ser separados com o verde castanho claro. A paleta oferece uma simplicidade que funciona em diversas aplicações e pode ser usada com sucesso junto a outras cores atenuadas.
Nós temos o agradável, que são a paleta limpa e bem definida, com um toque de cor precisos, que esfriam e refrescam e purificam e revitalizam cores cristais como ondas do azul intenso e podem ser contrastadas com brancos puros e tons de tom azul enverdeados e cores primitivas. Aqui, depois vocês podem aumentar o slide e ver com mais calma, que são são categorias de cada cor, o que cada cor traz, certo? Qual é a emoção de que cada cor, certo? Vocês podem dar mais calma e dar a combinação para ver justamente qual é a emoção da sua marca. Por exemplo, a legibilidade cromática, só usando o verde, no caso. Mesma coisa do padrão cromático. Se você tem o vermelho, as cores vermelhas, se tua marca ela é alegre, se ela é dinâmica, então você vai buscar cores mais quentes, porque cores quentes, elas tendem a ser mais ativas, cores frias, elas tendem a ser mais reflexivas, certo? Matiz, vem uma coisa que também para o design gráfico, inclusive para vocês lerem alguns livros, você tem de entender essas 3 coisinhas. O que é matiz, o que é saturação e o que é valor. Certo? Se você, matiz é a cor, meu povo. Quando eu disser qual é a matiz da sua marca, eu estou perguntando qual é a cor da sua marca. A cor pura dela. Se refere à característica única que nos ajuda a diferenciar visualmente uma cor da outra. A matiz ou cores são formadas pelos diferentes comprimentos de onda da luz, distribuição entre identidade da cor quando define por sua complementos de onda. Ou seja, quando a gente vê a cor complementar, sempre aquelas cores são as cores puras, certo? A matiz pura dela. Saturação ou croma. Você perguntar, sua cor é muito saturada ou é pouco saturada? Você entender que a saturação ou croma se refere à pureza da cor. Os níveis de saturação compreendem a tendência da cor ir em direção ou se afastar do cinza. Prestar atenção. Falar de saturação é falar do cinza. Porque o brilho é falar do branco, já dando spoiler. Certo? Então, você pensar em saturação, você está pensando em cinza. Em saturações máxima, a cor nada possui de cinza. Ou seja, fixa nisso. Se eu digo se a tua cor ela tem a saturação máxima, não tem cinza. Certo? Vamos lá. Em níveis de saturação menores, as cores contêm quantidade cada vez maiores de cinza, o que resulta em cores atenuadas e opacas. Opacidade ou brilho relativo em uma cor. Vamos lá. Brilho. O brilho se refere à quantidade de cor clara ou escura. Certo? Lembra, é a luz agora, né? Ou seja, o branco ou o preto. Mudanças do brilho podem ser realizadas com a mistura de cor com diferentes proporções de branco ou preto. Uma cor com mistura de cor branca é chamada de tonalidade, enquanto aquelas que são misturadas com o preto são chamadas de sombra. O brilho não deve ser confundido com saturação, que é a percepção de uma cor clara ou escura. Aqui é um gráfico visual que eu trouxe aqui para vocês. Lembrando, ó, aqui não é o branco, aqui não é o cinza, não é o preto. Então, você tem de imaginar o valor, a saturação, de como ele se movimenta.
Aqui eu trouxe outro gráfico para ficar ainda com maior reforço. Aqui é a cor. Aqui é a saturação. E aqui é a relação. Vocês vão dar uma olhadinha com o zoom. Aí você vai ver como acontece o movimento. Ó. Pois bem, efeito Bezold. Não sei se a pronúncia do meu alemão é terrível. Eu sei que o cara é alemão e pronto. Vamos lá. Quando muda-se uma cor que se entrelaça com outras cores em um tapete, ele pode criar tonalidades diferentes. Ao adicionar uma cor mais escura ao tapete, criando um efeito escuro. Ao adicionar uma cor mais leve, produz um tapete mais leve. É uma mistura ótica. O que acontece? Ele era um tapeceiro, um pouco da história que eu sei sobre o sujeito, e ele viu, quando ele estava fazendo os padrões, ele viu isso, ou seja, quando você coloca cores em comparativo com o outro, ele acaba gerando tons diferentes. Como essa daqui, ó. A vibração e valor. Quando duas cores são muito próximas em valor, ocorre um efeito de brilho. À esquerda, o verde parece ser mais luminoso, não é? E a mesma cor. Lembra que eu falei a questão de você fechar o olho e abrir novamente? Para você ver como é que está ocorrendo? O verde, com a grade diferente, o valor como vista à direita, o verde parece ser mais escuro. É o que eu estava falando. Se você coloca uma cor mais brilhosa, por assim dizer, não é? O verde, no caso, vai parecer mais luminoso. Se você coloca mais escuro, ele vai fechar. Isso é muito importante na hora que você for combinar as suas cores de ênfase e as cores de destaque. Por isso que é interessante você fazer realmente aquele desenho com as três cores, você colocar as três cores. Porque aí você vai ver como elas vão se comportando uma do lado da outra. Aqui é um exemplo de como você vai ter a saturação das cores. Veja que é sempre o mesmo vermelho. Aqui, ó. Aqui é o mesmo amarelo. E esse daqui é o mesmo azul. Veja que você dando um zoom depois, você vai ver que aparecerem cores totalmente diferentes. Certo? E isso é como funciona, por exemplo, uma impressora jato de tinta. Ela faz justamente, por isso que você tem três cores e você consegue ter tanta diversidade de fotográficas, porque ocorre esse tipo de mecanismo numa impressão jato de tinta. Ó, uma cor, ela produz efeitos diferentes. Tons neutros passando para três quadrados com cores é o mesmo em cada distância. Se eleva a matiz e o valor ligeiramente diferente muda seu contexto. Mesma coisa aqui das matizes. Ó. Esse daqui é o site que eu queria mostrar para vocês, que é o Adobe Color. Se você, deixa eu só conferir aqui se ele, acho que tem outro nome. Ele mudou o nome. Não, está aqui mesmo. Continua ainda. Continua mesmo. Vou botar aqui o endereço no. Ah, tá funcionando ainda, graças a Odin. Deixa eu botar aqui, ó. O endereço está aqui no chat. Certo? Que é o Adobe Color. Ele já mudou um pouco, agora está mais clarinho, mas o Adobe Color, você consegue fazer essas brincadeiras que eu falei de cor complementar e suplementar. Você oferece uma cor e aí você vai ter tanto primárias, secundárias ou terciárias. E aí fazer combinações. E a atividade é justamente essa que eu falei para vocês. Vocês vão escolher as cores complementares. Vocês vão escolher as três cores. Vocês vão escolher a cor de reforço, a cor de destaque e a cor complementar dela.
Shelton? Recapitulando. O que vocês têm de... eu vou abrir a atividade. Vou até colocar o Alistair chamando de novo, antes que eu esqueça, se alguém saiu e não pegou. No final da aula. Botei de novo aqui a lista. Recapitulando, certo? Eu quero que vossas mercê, vocês vão escolher 3 cores. Que cores são essas? Vocês vão ver a cor dominante, a cor subordinada e a cor de destaque. Igual que está naquele esquema do slide 57, certo? Já vou até abrir aqui o cigarro. E aí esse slide já está disponível no cigarro. Vou abrir também hoje uma atividade para vocês colocarem as suas cores. Certo? Vou só alterar aqui a data. Esse é o de menos. Pois bem, já está no cigarro e vocês já podem baixar a apresentação de hoje, tá bom? Como a gente já está meio atrasado, então eu vou fazer o seguinte. Próxima aula, a gente começa... A primeira coisa que a gente vai fazer é o refino, nem a apresentação, tá bom? O refino da marca. Vai ser a primeira atividade. Então, por gentileza, chegue um pouquinho antes para a gente começar exatamente às 2h30, para a gente começar o refino da marca. Eu vou fazer ela no Inkscape, certo? Vou pegar a marca e a gente vai fazer todo o refino dela, tá bom? Dúvidas? Eu vou só interromper aqui a gravação.